Oi pessoal, tudo bem? Seguindo o plano então de publicação de vídeos relacionados à área da saúde, hoje eu trago aqui a professora Juliana Boist. Ela é mestre em ciências cardiovasculares, está terminando o doutorado dela também em ciências cardiovasculares na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é profissional de educação física formada pela PUC. Ela trabalha no grupo de cardiologia do exercício aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Lembrando que esses vídeos são feitos com a opinião dos profissionais e que a nossa fala não representa em nenhum momento a opinião das instituições. Trazendo o tema para vocês, o que a gente vai falar hoje é sobre a importância da atividade física e do exercício físico no contexto da saúde cardiovascular. A Juliana tem uma boa experiência nesse contexto e aí eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para ela, que é qual que é a importância das doenças cardiovasculares na saúde da população, Juliana? Por que é tão importante a gente usar de qualquer ferramenta que a gente tenha, e o exercício é uma delas, para evitar que essas pessoas desenvolvam alguma doença cardiovascular? Olá, pessoal. Oi, Lucas. Muito obrigada pelo teu convite, pela iniciativa, de promover esses vídeos tão importantes e que podem auxiliar tanto os profissionais quanto a população de forma geral a cuidar ainda mais da sua saúde. E é por isso, então, que é tão importante a gente falar sobre as doenças cardiovasculares, porque elas têm um impacto muito grande na saúde pública. Inúmeras evidências e dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde nos mostram que essa é a principal causa de morte no mundo. E por que o exercício físico combina tão bem, com esse assunto? Tanto a atividade física quanto o exercício físico são estratégias muito eficazes na prevenção e no tratamento dessas doenças. É legal que tu traz essa questão da prevenção, porque aqui a gente pode dividir a prevenção em prevenção primária e em prevenção secundária, né, Juliana? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós o que é prevenção primária e depois o que é prevenção secundária e por que o exercício ele desenvolve um papel tanto em uma quanto a outra. Bom, dos objetivos que a gente tem, quando faz atividade física ou exercício físico especificamente, é a gente viver melhor, e tem várias evidências demonstrando a eficácia do exercício e melhorar a qualidade de vida, e também muitas evidências demonstrando uma melhora da expectativa de vida através dessas estratégias. Esses efeitos, eles podem acontecer tanto nessa prevenção primária quanto na secundária. E o que isso quer dizer, Na prevenção primária, são aquelas pessoas que são rígidas, são saudáveis. Então, o exercício ele vem para prevenir as doenças. Eventualmente pode ter a presença de algum fator de risco. Será que o exercício ou a atividade física tem potencial em influenciar, auxiliar no manejo desses fatores de risco, reduzindo o risco da pessoa desenvolver doenças? E sim, o exercício e a atividade física têm essa função já comprovada, Daí essa pessoa, então, previne de ter uma doença e vai ter vários outros benefícios com a prática. Mas, infelizmente, muitas pessoas vão ter o diagnóstico de doenças do coração, dos vasos sanguíneos. Por exemplo, nessa pessoa que já tem a presença de uma doença ou que eventualmente teve algum evento cardiovascular, o treinamento físico também será eficaz. Então, Juliana, como tu está me dizendo, parece que a prevenção primária ela vai vir num contexto de modificar fatores de risco, porque a pessoa ainda não desenvolveu uma doença. E na prevenção secundária, ela já tem uma doença e a gente quer que ela não retorne a ter uma doença ou que aquela condição que ela tem não volte a piorar. Nesse sentido, deixa eu te perguntar quais que são os fatores de risco que o exercício físico pode modificar do ponto de vista das doenças cardiovasculares. Perfeito, porque o manejo desses fatores de risco será importante tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária, Então, a gente sabe que pressão arterial elevada é um fator de risco, que glicemia elevada também é fator de risco, a própria dislipidemia, o estresse é fator de risco. Todos esses, aumentam o risco da pessoa desenvolver um evento cardiovascular e inclusive, um novo evento para aquela pessoa que já está num contexto de prevenção secundária.
Esses são fatores de risco modificáveis. Os que eu falei agora, assim como obesidade, né, acrescentando, a gente pode considerar que são fatores de risco secundários ou metabólicos, porque são secundários a fatores comportamentais. Entre eles estão a alimentação, né, inadequada, vai aumentar o risco para esses fatores metabólicos e, consequentemente, para incidência de doenças cardiovasculares, assim como o sedentarismo. E aqui eu quero abrir um assunto muito importante, né, que tem a ver com esse momento que a gente está passando, porque inúmeras evidências demonstram que níveis insuficientes de atividade física se associam com a incidência de doenças cardiovasculares e com mortalidade, né? E qual que é esse ponto de corte? Seria sedentária aquela pessoa que não realiza o nível de atividade física recomendada pela Organização Mundial da Saúde, né? Que seria para a população em geral, 150 minutos de exercício moderado por semana para o adulto e 1 hora por dia para a criança, falando de forma mais abrangente. Mas tão importante quanto a pessoa ser ativa é a pessoa evitar momentos prolongados de comportamento sedentário, né? E que é uma coisa que é um desafio para a gente manejar nesses dias de isolamento social. Todo que a gente anda, né? Exatamente. E aí eu quero trazer, tem a ver até um pouco com esse aspecto do isolamento, que depois a gente vai conseguir falar um pouquinho melhor, mas nesse contexto, tá? A gente tem aquele indivíduo que já teve uma doença cardiovascular. Qual que é o papel do exercício em que contexto a gente começa a se exercitar e o que é reabilitação cardíaca para aquelas pessoas, mesmo da nossa área ou mesmo fora da nossa área, que não conhecem esse termo? Bom, agora então a gente começa a falar sobre a prevenção secundária, aquela pessoa que já desenvolveu uma doença cardiovascular. Então, vou falar um pouquinho, né, quais que podem ser essas doenças cardiovasculares. Tem aquele grupo que é o grupo mais prevalente de doenças que ocorrem em decorrência do processo aterosclerótico, que é um processo, né, de acúmulo de colesterol na parede dos nossos vasos que acontecem ao longo da vida e que, conforme essa condição se agrava, pode repercutir em diferentes doenças. Evento como infarto agudo do miocárdio, né, que pode gerar doença arterial periférica ou até mesmo um acidente vascular encefálico. Então, seriam as doenças em decorrência do processo aterosclerótico. Mas existem outras condições clínicas, né? E daí, aqui eu também já estou definindo um pouquinho quais são os pacientes elegíveis para reabilitação, que seria também aquele paciente que desenvolveu ao longo da vida, e pode ser por inúmeras causas, insuficiência cardíaca, com uma complexa síndrome clínica, né, que torna o coração mais fraquinho, com um déficit ou no momento de contração, né, durante a sístole, ou então no relaxamento. Uma disfunção diastólica também é possível. O paciente que evoluiu com essa síndrome, que é a insuficiência cardíaca, e teve que fazer um transplante cardíaco, é elegível à reabilitação cardiovascular, assim como após outra cirurgia, como reparo ou troca valvar, pacientes após cirurgia de revascularização no miocárdio. Então, é um grupo bem grande de pessoas, né, que são elegíveis, podem se beneficiar na reabilitação, assim como aquelas pessoas que têm um risco muito grande de desenvolver essas doenças, né? Ele já tem alguns fatores de risco, por exemplo, diabetes e hipertensão, já são doenças, a gente já tem que tratar, já é prevenção secundária. E tratando essas doenças que são fatores de risco, a gente pode evitar, né, e quer evitar a ocorrência de outras doenças mais graves. Então, essas pessoas vão se beneficiar de um programa de reabilitação. Pelo que tu me fala, é bastante gente, né? A gente tá falando aí de uma gama de condições de saúde bem prevalentes. Então, a gente vê que a gente tem diversas pessoas que estão nesse pool, né, de pessoas que são elegíveis para fazer a reabilitação cardíaca. Eu queria te perguntar, a partir de que momento que pode começar uma reabilitação cardíaca, né? A pessoa teve um evento cardiovascular, quando que ela vai começar o processo de reabilitação? Tá, se tu me permite, eu queria voltar um pouquinho para explicar o que é a reabilitação, claro, porque vai facilitar a gente entender qual é o momento, né? Então, a pessoa teve um evento, fez uma cirurgia ou teve um diagnóstico, muitas vezes acontece isso nos casos de insuficiência cardíaca. A pessoa manifesta sintomas há um tempo, mas não sabe o motivo, até que tem um diagnóstico. E a partir daí são feitas as intervenções necessárias, né? Então, para todas essas pessoas que a gente falou, a reabilitação vai ser um conjunto de estratégias que visa promover, né, benefícios mentais, físicos, e para que ela ocupe também o seu espaço na sociedade
da maneira mais adequada possível. Porque essa pessoa passou por um momento difícil, né? E tá melhorando vários aspectos da sua saúde. Então, o ideal é que uma equipe multidisciplinar pudesse atuar de forma conjunta para promover a saúde geral desse indivíduo. Então, várias estratégias fazem parte de um programa de reabilitação cardiovascular. E um fator central é a prática de atividades físicas. Nesse caso, especificamente o exercício físico, o treinamento, porque essa pessoa vai se beneficiar muito dessa intervenção. É como se fosse um remédio, só que é um remédio que vai promover inúmeros benefícios, né? Entre ele o aumento do consumo de oxigênio de pico, que nenhum remédio ou outra estratégia é capaz de fazer, né? E, enfim, inúmeras questões sobre o autoconhecimento do paciente, sobre melhora de qualidade de vida, provavelmente aumento de expectativa de vida. Então, a gente vai ter inúmeros benefícios a partir dessa estratégia. E evidências demonstram que os benefícios superam os riscos, né? Mas quando começar? É essa dúvida? É essa a dúvida, a partir de quando que a pessoa começa, porque pelo que tu tá me falando, o exercício é conhecido como um fator que melhora diversos âmbitos, né? Cada um deles já justificaria sozinho a execução de um plano de atividade física orientado, que é o que a gente chama de exercício. Nesse contexto, acho que é importante ressaltar que além de qualquer outro benefício em aspectos sociais, psicológicos, que são muito importantes também, o exercício físico vai estar agindo especificamente na melhora clínica desse paciente. Exatamente. Né? Como essa melhora clínica vai acontecer, a partir de quando esses pacientes vão estar envolvidos no programa de reabilitação cardíaca, porque muita gente acha que não dá para fazer exercício. Eu queria que tu esclarecesse um pouquinho pra gente isso, quando que o paciente começa e quanto tempo ele vai ficar fazendo esses exercícios. Perfeito. A reabilitação cardiovascular, ela se estrutura de 3 a 4 fases, né? Então, são pelo menos 4 momentos em que vai ter objetivos bem específicos. São diferentes condições clínicas. Na maior parte dos casos, o quanto antes se iniciar o exercício, melhor. Então, geralmente, a fase 1 da reabilitação é aquele paciente que teve o diagnóstico muito recente, o paciente que fez cirurgia, seja ela cirurgia de revascularização do miocárdio, transplante cardíaco e está ainda internado. Tem a fase 1 da reabilitação, e geralmente de quem vai intervir nessa fase é o fisioterapeuta. E o ideal é que comece muitas vezes ainda quando o paciente está na CTI. Depois ele permanece mais uns dias no hospital. Isso vai ser muito importante, porque também vai auxiliar ele a, quando ele retornar para casa, ele já conhecer como é que o organismo dele está se comportando. Mas para que isso seja possível para qualquer fase, e especialmente nessa, onde a intervenção foi muito recente, é que a equipe de reabilitação faça uma minuciosa avaliação dessa pessoa. Então ele tem que ser muito bem avaliado para que a equipe conheça a condição de saúde dele e saiba quais são os limites de segurança com as intervenções que serão feitas e quais as principais necessidades desse indivíduo. Então, teve uma intervenção, teve um diagnóstico, esse paciente estando estável, sob terapia farmacológica otimizada, ele vai passar por uma avaliação e, se não tiver nenhuma contraindicação absoluta para a prática de exercício, se estiver tudo ok, ele vai iniciar a sua reabilitação. Maravilha! E essas fases que tu falou, então a fase 1, ela é intra-hospitalar, vai precisar de um auxílio de um corpo técnico um pouco maior, e as outras fases aí vai diminuindo a quantidade de cuidado que a gente precisa ter. Qual que é o tamanho, claro que vai variar de paciente para paciente, né? Mas qual que é o tamanho dessas fases, e a reabilitação cardíaca, ela termina em algum momento? Perfeito. Não, né? A gente quer que a pessoa, se ela não praticava exercício, ela inicie sua prática e que essa prática seja para sempre. Que ela sempre seja uma pessoa ativa, né? Definir fases, a gente até tem uma definição de quanto dura cada uma, mas sempre, tudo depende da condição clínica de cada pessoa, né? De forma geral, a fase 1 ela ocorre no ambiente hospitalar, quando a pessoa está internada. Então, na média vai durar 7 dias, depende de como evolui, qual foi a cirurgia, então depende, né? Mas, definição, fase 1, durante a internação. O paciente teve alta,
ele vai iniciar a fase 2. Essa fase 2, o ideal é que fosse realizada também no ambiente hospitalar, né? Num formato de intervenção ambulatorial. Um centro de reabilitação. Um centro de reabilitação, né, onde tem um atendimento bem específico para isso. Sendo que na fase 3 e 4, a pessoa poderia buscar outros ambientes para o seu treinamento ou até mesmo fazer treinamento supervisionado à distância. No entanto, tendo em vista os inúmeros benefícios do exercício e que, na maior parte dos casos, ultrapassa os riscos, mesmo na fase 2, né? Se a pessoa não tem condições de participar de um programa formal de reabilitação, no formato ideal, é importante que essa pessoa seja ativa, e daí que vem a importância da equipe de saúde reconhecer a necessidade e os benefícios da atividade física nessa população e dos profissionais de saúde incentivarem essas pessoas e lançar mão das ferramentas possíveis para a avaliação dessas pessoas, porque a gente tem um padrão ouro para avaliação, muitas pessoas não terão acesso a isso, mas a gente sempre tem opções, né? Então os profissionais têm que fazer o melhor para avaliar e para propor as melhores intervenções para a saúde dessas pessoas. Perfeito. A gente já tinha, antes da pandemia de Covid, declaradamente uma pandemia de inatividade física que tende a se agravar com o isolamento social das pessoas. A gente sabe que é mais difícil a gente se exercitar dentro de casa, mas dentro do contexto dessas pessoas que lançam mão do exercício físico já como ferramenta terapêutica, qual que seria a tua dica para aquela pessoa que está em algum tipo de processo de reabilitação cardiovascular e hoje se vê nessa questão do isolamento? E a gente sabe também que essas pessoas, elas são parte especificamente do grupo de risco e muitas delas elas vão adicionar o risco de serem idosas ainda, porque a gente sabe que tem muitos desses pacientes. Então, qual que seria a nossa saída, Ju, para que essas pessoas continuassem se fazendo algum tipo de movimentação assim estruturada? Exatamente. É um grande desafio para esse momento, mas é possível que as pessoas se mantenham ativas, porque essa é a recomendação para a população de forma geral. Indivíduos com doenças cardiovasculares também devem se manter ativos. É muito complicado a gente fazer uma recomendação porque os casos são muito específicos. Tem aquela pessoa com doença cardiovascular que não fazia, né? Não participava de um programa de reabilitação cardiovascular. E tem aqueles que já estavam engajados. É muito mais fácil aquela pessoa que já estava engajada e que tem experiência com treinamento, já foi avaliada, dela seguir fazendo. O ideal para essas pessoas que já estão engajadas com treinamento é que ela contatem com o profissional responsável pelo caso para que ele dê as orientações. Mas, de forma geral, a gente sabe que as pessoas têm que se manter ativa, né? Em isolamento social, com certeza. Então, a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar. Mais uma vez, é difícil dar recomendações porque a gente não sabe quais são os recursos disponíveis, as condições na casa de cada pessoa, né? Então, o que a gente sabe? Evitar períodos prolongados, né, de comportamento sedentário, que já foi dito. A cada 30 minutos, se a pessoa puder caminhar dentro da sua casa, ótimo. Independente da atividade física que ela for fazer, de repente a pessoa ela vai dançar, ela vai ter outra prática. Esse exercício, ele deve ser de intensidade moderada, para essas pessoas que a gente está falando agora. Então, uma das formas de controlar, muito simples, é através do controle da respiração e da fala. Esse teste, ele se chama Talk Test, né? E é muito simples. Por exemplo, se eu quero que a minha atividade física seja de intensidade moderada, que é o ideal nesse momento, eu vou estar caminhando, eu vou estar dançando e eu vou conseguir conversar com as pessoas, conseguir completar frases, né? Porque se a intensidade estiver acima dessa intensidade moderada, eu vou hiperventilar mais e eu não vou conseguir continuar conversando. Então, uma dica simples para as pessoas que vão se manter ativas em casa é isso. Consigam, né, falar durante a sua atividade. Uma outra forma que tenham esse cenário cardiovascular específico, né? Exato, isso é uma estratégia que eu estou sugerindo para que essas pessoas se mantenham ativas e tenham algum controle de intensidade. A gente ainda não tem posicionamentos formais sobre isso, mas a gente sabe que essas pessoas vão se beneficiar, que elas têm que se manter ativas sim. Nesse contexto, em casa agora. E eu estou, então, dando sugestões de ferramentas que a gente usa realmente no contexto de reabilitação e que tem recomendação para a utilização disso, né? Eu só estou adaptando o cenário. E uma outra ferramenta é a utilização da percepção subjetiva de esforço pela escala de Borg. E daí, nesse momento, para simplificar,
eu vou exemplificar a escala adaptada de 0 a 10, né? O indivíduo tem que pensar assim, 0 é quando eu tô deitada olhando meu filmezinho na Netflix, né? Tá tranquilo, não tô nada cansada. Muito fácil ficar aqui. 10 é o maior esforço da vida. Eu tô correndo para pegar meu ônibus, que eu não posso perder de nenhum. Eu tô fugindo de um leão que tá vindo atrás de mim. Muito exaustivo. 10, nota 10. Uma escala de 0 a 10, para mim, a percepção de cansaço, de esforço. Esse indivíduo que deve se movimentar em casa, fazer atividade de intensidade moderada, deve relatar uma nota entre 3 a 4. Dessa escala, 5 talvez. Então essa nota de 3 a 4 seria ideal numa escala de 0 a 10. E uma outra estratégia possível seria o controle da frequência cardíaca, só que mais uma vez vai depender se a zona alvo, né, os limites para aquela pessoa já foram estabelecidas previamente. Mas é uma sugestão, então, para os profissionais responsáveis por esse caso, que instruam, seja por controle de frequencímetro ou até mesmo, né, da verificação de pulso, como é que está a intensidade do exercício para essas pessoas. São algumas possibilidades de supervisão à distância ou até mesmo do autocuidado do paciente. Maravilha. Juliana, eu queria te agradecer muito pela tua participação. É sempre um prazer conversar contigo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Já deixando aqui a mensagem de que esses vídeos, além de estarem no Instagram, eles vão estar no YouTube, para quem quiser ver depois, no canal Saudiologia. Aproveitem que a gente está pensando em produzir mais conteúdos pela frente, tá? Juliana, obrigado. Vou te deixar dar tchau aqui pro pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela conversa, Lucas. Espero que todos tenham aproveitado. Fico à disposição para esclarecimento de novas dúvidas, para envio de conteúdo sobre esses assuntos. E espero que todos vocês gostem. Isso aí, então. Valeu, Ju. Então, tá. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí.